Olá, seja muito bem-vindo a mais um fórum. O país enfrenta hoje um novo tipo de prática que tem sido usada para cometer crime, o estupro virtual, o que faz aumentar a lista de delitos cometidos pela internet. No programa de hoje, a gente discute como evitar e lembra como são punidas condutas como essas. Todos os dias, 5 crianças são vítimas de violência sexual pela internet. O dado é do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que tem a pedofilia como uma das maiores preocupações. A ONG SaferNet, que defende os direitos civis no ambiente virtual, mostra que o Brasil tem um crime sexual por hora na internet. Como diminuir esses números e como combater esses ilícitos são temas deste fórum. Nossos convidados aqui hoje são o advogado Fabrício da Mota Alves, especialista em direito digital, e o psiquiatra forense Alexandre Rosenwald. Bom, primeiro, muito bem-vindos aqui ao fórum, e eu queria começar já com um tema específico, que é uma novidade, uma triste novidade aí, que é o estupro virtual. O que caracteriza isso, Fabrício? Na verdade, talvez a novidade seja a nomenclatura que se atribuiu, né, pela mídia principalmente, porque o estupro é um crime já bastante conhecido aí dos brasileiros, infelizmente. É uma realidade muito triste, mas que é bem recorrente. Esse caso específico, houve uma solução jurídica desse juiz, que se tem notícia, foi o primeiro decreto de prisão temporária com base em uma investigação envolvendo o chamado estupro virtual, que foi justamente em Teresina, no Piauí. A solução jurídica que esse magistrado encontrou juntamente com o delegado de polícia foi de classificar aquela conduta em que a vítima estava sendo ameaçada de ter seu próprio conteúdo íntimo, de cenas de nudez, vazadas na internet, disseminadas na internet, acaso ela não concordasse e acatasse com as ameaças que esse mesmo autor, esse suposto autor dessa conduta, fazia contra si, contra ela. Então, ele exigia dela que mandasse mais conteúdos de cunho sexual sob a ameaça de vazar esse conteúdo, de disseminar esse conteúdo. E o que efetivamente classificou como estupro? Porque o estupro, depois de 2009, houve uma reforma no Código Penal em que se unificou os tipos penais, os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor. Houve uma unificação do atentado violento ao pudor ao crime de estupro. Então, hoje, as duas condutas são consideradas estupro. Não há mais diferenciação. Inclusive, a pena é a mesma para ambas as condutas. E a grande questão é justamente definir o que seria o atentado violento ao pudor, que agora se transformou no estupro. Seria a prática, o constrangimento, né, que o autor do fato faz contra a vítima, mediante o uso de violência ou de grave ameaça, para praticar outro ato libidinoso. Essa é a expressão que consta no Código Penal. E o que seria esse outro ato libidinoso? Não há uma definição. O legislador não definiu. E aí vem o papel da doutrina e da jurisprudência para tentar conformar essa situação à realidade dos fatos, à realidade da sociedade. E esse caso do estupro virtual foi justamente o entendimento que se teve das autoridades públicas de que a partir do momento em que aquele cidadão ameaçava a vítima, que eles entenderam que seria uma grave ameaça de difundir esse conteúdo sob a condição de que ela teria que se masturbar, gravar essa cena de masturbação, de introduzir objetos, inclusive, em si mesma, e, além disso, tirar mais fotos e enviar a ele, ele iria praticar essa finalidade, ele iria atingir o seu objetivo de vazar o conteúdo. Então, nesse momento em que houve essa ameaça e ela foi obrigada, efetivamente, a se masturbar e a gravar esse conteúdo, foi classificado o estupro. Isso se deu nessa situação específica. Agora, que pessoa é essa, doutor Alexandre? Tem um perfil específico? Quem é esse criminoso? Nesse caso específico, me chamou muita atenção a frieza e a torpeza com que ele fez esse crime, porque mostra muitas características de uma personalidade sociopata, ou seja, é um psicopata mesmo, uma pessoa que não se arrepende do que fez e que tem muito prazer em infligir dor e sofrimento, gravando as expressões em que a pessoa suplicava para que aquilo não fosse vazado na internet e obrigando ela a ter outras condutas sexuais que provavelmente ela não faria se não fosse por grave ameaça, como disse o doutor Fabrício. Então me chamou muita atenção até a forma quando ele reagiu quando foi preso.
né? Ele chegou para as autoridades policiais e falou: vocês demoraram muito. Quer dizer, era uma pessoa que mostrava muita arrogância e que tinha prazer em ser um rei da maldade, ou seja, assim, infligir dor e sofrimento. Eu poderia até chamar de uma tortura virtual, né? Em que essa pessoa não só tem prazer de extorquir, mas não vê as pessoas como pessoas, porque não tem moral, não tem ética. Essa pessoa está só pensando, né, no prazer que lhe dá em infligir dor e sofrimento às pessoas, além da vantagem financeira. E é importante a gente deixar claro que existe punição. Sim, existe. A internet, aliás, é preciso que se bata nessa tecla recorrentemente. A internet não é terra sem lei. Claro que há os desafios jurídicos e legais, normativos, do Estado brasileiro conformar a situação da realidade social com a situação da realidade jurídica. Isso é normal, isso ocorre em qualquer situação de conflito, de litígio. No entanto, as pessoas, talvez por uma percepção de facilidade de acesso à internet, de facilidade de acesso a novas tecnologias de propagação de conteúdo, de tecnologia de informação, elas pensem também que elas estão imunes. Talvez até por uma ingenuidade que seja, no sentido de entender que não, eu estou protegido, estou em casa, ou no meu trabalho, ou enfim, e ninguém sabe quem eu sou, ou efetivamente ninguém vai descobrir o que eu estou fazendo. E não é isso. Uma grande vantagem dessa construção dessa nova tecnologia, que é a internet, e a própria rede computacional, os dispositivos informáticos, é que eles deixam sempre registros. Claro que há formas de se ocultar ou maquiar esses registros, mas isso é relegado para os criminosos, digamos, avançados, que têm muito conhecimento técnico sobre como proceder. A maioria da população que comete crimes através da internet não sabe como ocultar seus rastros. Então, elas acabam se iludindo que estão protegidas num certo anonimato ou numa certa ilha, uma falsa ilha de segurança, uma falsa redoma de segurança, porque há como rastrear, há como as autoridades chegarem até ela. Uma pessoa que, por acaso, esteja nos assistindo aqui agora, que esteja passando por essa situação, o que essa pessoa faz? Qual é o passo a passo? Bom, se a pessoa for vítima de um crime, eu não vou nem colocar dessa forma, vamos supor que você se sinta lesado em razão de algo que foi cometido na internet, porque eventualmente a conduta que se praticou contra essa pessoa pode nem ser crime, isso é algo que a justiça vai apurar. Mas se você for vítima e você foi lesado ou lesada de alguma forma, a primeira providência, antes mesmo de buscar ajuda, é procurar preservar a prova daquele conteúdo. Então, se você foi vítima de uma difamação, se você foi vítima de um crime de ameaça, se você foi vítima de um crime sexual que seja, por mais que você se sinta compelido ou compelida a apagar aquele conteúdo, talvez por um constrangimento pessoal, uma vergonha que seja, é fundamental que isso não ocorra, que a pessoa preserve a prova. Ela vai imediatamente à autoridade policial ou busca o auxílio de um advogado e vai imediatamente à autoridade policial buscar ajuda no sentido de resgatar e preservar aquela prova, porque justiça é essencialmente prova, especialmente se a discussão for penal ou criminal. Aí a prova é fundamental para se chegar à materialidade e à autoria do fato criminoso. A gente sabe que a internet, né, não é uma terra sem lei, como o senhor falou, mas existem esses casos. Tem cuidados que a gente pode ter, Alexandre, evitar algumas coisas? Sim, com certeza, né? Porque as pessoas têm uma certa inocência, né? Por exemplo, a gente sabe que tem quadrilhas até de fanáticos religiosos que prometem casamento, dizem que vão enviar presentes ou que estão passando necessidades e extorquem essas vítimas mediante fraude, não é? Dizendo que o dinheiro não chegou. Ou seja, muitas pessoas pedem muito dinheiro acreditando que vão ter uma aventura sexual, até mesmo romântica. As pessoas pesquisam nas redes sociais as possíveis vítimas. Então, a gente sabe que a repercussão que isso pode ter na vida da pessoa, após acontecer um tipo de lesão ou crime, como diz o doutor Fabrício, é muito grande. A gente sabe que tem adolescentes que se suicidaram após a divulgação dos nudes dela. Tem pessoas que são obrigadas a mudar de endereço, tem pessoas que adquirem doenças em que elas se sentem tão constrangidas que não saem mais de casa, né? São casos até que desenvolvem fobia social, transtorno obsessivo compulsivo, e que vão ter
que se tratar, não é? A gente sabe que existe o estresse pós-traumático, então, em que a pessoa fica revivendo aquelas vivências dolorosas e, por causa disso, perde o sono, interfere na libido, interfere na alimentação, ou seja, bagunça toda a vida social da pessoa. Às vezes as pessoas já não conseguem trabalhar nem estudar depois da repercussão de um caso desse. E a gente sabe que os abusadores sexuais muitas vezes foram abusados também. Então, eles, na hora de escolher entre ser vítima, né, e ser abusador, às vezes ele escolhe, né? Essas pessoas também precisam de tratamento, né? Além da pena, essas pessoas precisam de tratamento, são doentes, né? Elas têm uma conduta que a gente chama fora da lei, mas às vezes são pessoas que estão também necessitando de tratamento médico e psicológico. O senhor falava que até 10% da população brasileira pode ter algum tipo de distúrbio, é isso? A gente sabe, de acordo com estatísticas, que esse transtorno sociopático ou psicopático, ou seja, pessoas que podem infringir a lei ou que podem causar sofrimento sem ter arrependimento, podem ser até 10% da população, né, segundo algumas estatísticas. Isso é um número astronômico, seriam mais de 20 milhões de brasileiros. Então, as pessoas têm que se proteger. Tem que haver condutas de proteção, principalmente para crianças e adolescentes que têm essa inocência, achando que estão se comunicando com uma pessoa que não é. Essa pessoa, por exemplo, esse estuprador aí virtual, ele se fazia passar por uma mulher. Ele tinha mais de 10 mil fotos que ele escolhia para formar um perfil para enganar aquela pessoa. E depois ameaçava ela de várias formas, incluindo fazendo ela ter condutas sexuais que a pessoa poderia achar inapropriadas em vítima da opressão psicológica que ela estava recebendo via rede social, através da internet. Quer dizer, é um crime grave, é um crime que pode ter repercussões que podem ser muito devastadoras para a nossa população. Temos que ficar atentos. Vou pedir um tempinho aqui para os dois, porque o fórum faz uma pausa agora, mas volta num minutinho. O intervalo é curto. Até já. O fórum já está de volta e discute hoje crimes sexuais cometidos pela internet. A gente tem uma lista aí desses crimes, né? Os que envolvem crianças e adolescentes são os mais cruéis? Qual que é a avaliação de vocês? Bom, eu não tenho a menor dúvida disso, não só pelo aspecto penal, porque o próprio legislador se preocupou em punir mais severamente os crimes que têm crianças e adolescentes como vítimas, né? O ECA possui um rol bastante expressivo de tipos penais, com penas bastante pesadas, justamente porque a Constituição ela já determina o dever do Estado, da sociedade e da família de assegurar o bem-estar da criança e do adolescente. Essa é uma determinação constitucional. Isso por quê? Porque é o patrimônio, digamos, mais valioso que nós temos, é o futuro da nossa sociedade. São pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Bom, e aí eu não vou entrar na questão psicológica, mas certamente já se pressupõe essa vulnerabilidade psicológica e fatalmente uma vulnerabilidade, inclusive física, porque não tem condição de se defender. Então, são vítimas, digamos, de um tipo muito cruel de conduta, que é direcionada a elas certamente em função desses distúrbios que o doutor Alexandre já havia mencionado, mas que requerem uma reação muito forte do Estado, justamente pela gravidade dessas condutas. E isso tem ocorrido. O Estado, os crimes, inclusive os crimes sexuais que envolvem crianças e adolescentes, praticados através da internet, eles foram mais rapidamente atualizados na legislação penal em função da vitimação que tem com a criança e o adolescente. O fato de serem vítimas menores de idade trouxe um apelo maior para a sociedade e isso atingiu e sensibilizou o legislador. Então, os primeiros crimes sexuais específicos do tipo do instrumento de tecnologia foram criados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi lá que foi lavrado, foi lá que se introduziu primeiramente. E agora vem a sociedade buscando respostas para vítimas adultas também, que é o caso da vingança pornô, que se está discutindo ainda no Congresso a criminalização dessa conduta. Isso demonstra a importância que o Estado confere à tutela da integridade física e psicológica do menor de idade, da criança potencialmente vítima desses crimes. Como é que isso impacta uma criança e um adolescente, Alexandre?
A gente sabe que essas crianças ou adolescentes não têm a personalidade formada, né? Então, isso pode ter cicatrizes, que a gente pode dizer, na alma, que é exatamente na expressão mental e emocional dessa criança, que é um ser em formação, gravíssimos e que talvez nunca tenham uma forma de cura completa, porque elas vão carregar isso para o resto da vida. Então, são gravíssimas esse tipo de violência sexual contra criança e adolescente, que também tem uma ingenuidade muito grande, né? Hoje, com o advento do smartphone, qualquer um pode ter acesso à internet. E a gente sabe que no Brasil, mais de 50% das pessoas fazem uso da internet via celular. Então, as pessoas, quando vão fazer uso celular, têm que ser advertidas pelos pais responsáveis da conduta do uso da internet de uma forma consciente, porque essas crianças e adolescentes muitas vezes são enganadas por pessoas que se fazem passar por personagens que não são. São pedófilos, são psicopatas, são pessoas que têm prazer em tirar alguma vantagem quanto isso, né? Às vezes até marcando encontro em determinados lugares para cometer os seus crimes. E essas pessoas não estão fazendo diferenciação se são maiores de idade ou não, se são pessoas que têm essa vulnerabilidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente na prevenção desse tipo de crime. Porque quando você entrega um telefone, um smartphone para uma criança ou um adolescente, vem aí a possibilidade dele entrar em sites pornôs e entrar em determinados fóruns em que ele vai ter fácil acesso a esse tipo de pessoa. A gente sabe também que existem clubes de pedofilia infantil espalhados pelo mundo e no Brasil também. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente dá um objeto desse que pode fazer a criança entrar em contato com esse tipo de personalidade. A gente tem outros crimes, né? Tem extorsão, tem ameaça, inclusive pela internet. Isso, a internet hoje, a presença da tecnologia na nossa vida, na vida da sociedade, do indivíduo, é de tal forma profunda, tal forma vívida, que nós não temos mais como evitar crimes praticados através desse instrumento. São cada vez mais recorrentes os números, as estatísticas aumentam potencialmente em função justamente do avanço tecnológico. O avanço tecnológico permite não somente um resultado, uma eficácia muito grande desse instrumento de tecnologia, como também o barateamento dos custos de produção e, naturalmente, dos preços de consumo. Então, como o doutor Alexandre mencionou aqui, hoje praticamente uma parte muito significativa da população brasileira já tem acesso à internet através de smartphones. E se você for levantar as estatísticas de aquisição de linhas telefônicas celular com acesso à internet, elas são absurdamente magníficas, justamente por conta da facilidade. Hoje você tem pessoas que não têm conta corrente em banco, mas que têm celular. Inclusive, o próprio Estado estimula esse tipo de acessibilidade em função da necessidade de inclusão financeira dessas pessoas, de participar dessas pessoas de uma vida social mais efetiva. E isso tudo traz, naturalmente, chances maiores de cometimento de crimes. Como o doutor Alexandre muito bem colocou, por sinal. Você entregar um smartphone hoje para uma criança, para o seu filho, ou para o seu sobrinho, para um menor de idade, é uma prática recorrente. Uma prática comum. É tão comum que ela se torna até um estilo de vida, de tal forma que seja constrangedor para a própria família não ter um filho com telefone. Até mesmo no ambiente escolar, todos os coleguinhas têm telefone e o meu filho não tem telefone. Ou então mesmo pela facilidade do pai, o pai quer se aproximar do local para pegar o filho na escola, ele prefere mandar uma mensagem de texto do que ligar para o filho ou descer do carro e buscar o filho na porta da escola. Irmão, olha, vem aqui que eu estou me aproximando. Então, essas facilidades, esse conforto que a tecnologia permite, ele é muito positivo, mas ele tem que ser seguido de uma consciência e uma educação digitais, porque é isso que vai assegurar instrumentos para conhecimento e informação. E a melhor forma de combater crime é informação, não tem outra forma. A educação é fundamental. Fundamental. Porque a criança não vai estar protegida se o pai leva ele da escola para casa, porque o acesso virtual ela tem dentro de casa, na escola, através do seu smartphone. Então, essa educação no uso da internet é fundamental.
porque a gente acha que a violência só está nas ruas. A gente sabe que está disseminada agora de uma forma digital, de uma forma que está se multiplicando esse tipo de crime. Então, a gente tem que estar muito atento na educação desse jovem, na educação desse menor, no uso consciente da internet, porque ali é uma prática que pode ser aparentemente fácil, né, deles serem vítimas desse tipo de pessoas que são verdadeiros criminosos. E quando, como muito bem falou o doutor Fabrício, quando isso acontece com uma pessoa menor de idade, seja ela criança ou adolescente, o mal que pode ser a repercussão na vida dela pode ser muito maior, porque ela não tem como ter a capacidade de assimilação disso. Muitos desses adolescentes podem ter uma vida totalmente dilacerada por esse tipo de crime. Exato. Vocês convivem, né? Esse tema aqui do nosso programa hoje, crimes sexuais pela internet, vocês convivem com isso no dia a dia, no cotidiano. Tem algum caso que te marcou mais que os outros, Fabrício? Olha, é até complicado, né, você expor essas situações, mas tem situações, tem casos que são muito graves, especialmente quando envolvem condutas em que a justiça não consegue dar resposta. Vou mencionar mais uma vez o caso da vingança pornô, que aliás é uma nomenclatura muito pouco justa, porque a vingança ela não tem cunho pornográfico, muito pelo contrário, o ato sexual que se praticou e que foi disseminado sem autorização da vítima não foi um ato pornográfico, um ato sexual de intimidade que todos nós estamos sujeitos. Então talvez a melhor nomenclatura fosse vingança virtual, mas de qualquer forma há um caso muito comum, muito famoso de uma jornalista, né, não cabe aqui a menção do nome, mas que teve a sua vida devassada, a sua intimidade sexual devassada por 4 anos seguidos. Essa jornalista, ela teve um relacionamento amoroso com um cidadão e ela rompeu o relacionamento e ele, para se vingar dessa perda de propriedade, digamos assim, que ele entendia que ele tinha posse sobre ela, ele resolveu pegar todo o conteúdo que ele tinha gravado com ela, inclusive com a autorização dela, e resolveu disseminar esse conteúdo ao longo de 4 longos anos, disseminando primeiramente entre as pessoas próximas dela, depois perante a sociedade e a comunidade da cidade onde ela habitava. Era uma cidade relativamente pequena, isso trouxe um prejuízo gravíssimo a ela, e não somente ela como vítima, ela tinha uma filha com esse cidadão, e a filha foi afetada fortemente por essa circunstância, porque todos na cidade sabiam de quem se tratava e quem era aquela pessoa. Ela ficou taxada como uma pessoa promíscua, quando na verdade ela só teve relações sexuais, mas ela ficou taxada como uma pessoa promíscua na sociedade e a filha se viu obrigada a retirar a filha da escola, se mudaram de cidade. Isso quando não ocorre o suicídio, né? O doutor Alexandre mencionou, que é muito comum também. A gente sabe de casos internacionais e até aqui no Brasil, em que a vítima, especialmente quanto mais jovem a vítima for, menos capacidade ela tem de suportar essa dor, ela resolve tirar a própria vida. Porque a internet tem um grave efeito hoje de perenidade. Então, ela torna perene aquela consequência, é permanente. A pessoa que tem o seu conteúdo vazado, ela dificilmente vai ter o conteúdo retirado da internet. Então, ela pode retirar hoje, mas ele volta daqui a alguns meses e isso fica disponível na internet durante toda a sua vida. Toda a sua vida. Então, realmente, são casos graves em que nós não temos resposta no direito penal brasileiro. Infelizmente, a resposta é mínima. Esse caso específico dessa jornalista, o cidadão foi condenado a pagar horas de prestação de serviço comunitário, porque não havia como não processá-lo perante o juizado especial. Então, a solução que a justiça trouxe foi essa, ele foi condenado a pagar. E há casos de pessoas, de agressores, né, de autores do fato criminoso, que têm tanta consciência disso, de que não vão ser punidos, que vai acabar em cesta básica, em horas de serviço comunitário, que praticam o crime sabendo que vão conseguir controlar a resposta penal. Isso acontece. Teve um caso também de que eu tive conhecimento, eu não atuei nesse caso, mas eu tive conhecimento de uma vítima num estado nordestino, em que o namorado praticou isso, também por vingança, mais uma vez vingança contra ela, e ele sabia, ele relatou perante a autoridade policial que sabia que não ia acontecer nada, porque o máximo que teria ali é pagar a cesta básica. E foi isso que aconteceu com esse caso específico. O senhor se lembra de algum, Alexandre? O que eu vejo, né, como mais comum são os transtornos de estresse pós-traumático. Essas vítimas não só
sofrem quando foram ameaçados, mas ficam revivendo esse fato, né, rememorando. São pensamentos intrusivos que a pessoa fica revivendo aquele sofrimento quase ad eterno, ou seja, essas pessoas têm um sofrimento muito grande, porque mesmo que elas não queiram, elas voltam a pensar nisso obsessivamente. Isso faz com que a pessoa sofra muito, muitas vezes tome condutas como essa de abandonar o emprego, abandonar a escola, se isolar dentro de casa, cair em depressão grave. Então, o que a gente vê muitas vezes é que é muito difícil fazer um tratamento dessa pessoa, porque essa pessoa às vezes não tem nem condição de fazer uma psicoterapia. Porque na própria psicoterapia, como você disse, você vai ter que tocar na ferida de novo. Essa pessoa não tem condições de ficar expondo essa ferida, como se diz, que está em carne viva. E se ela não tiver uma capacidade de enfrentamento, de resiliência, pode ter consequências desastrosas para essa pessoa. E quando isso é feito com um jovem ou uma criança, ela não tem ainda essa capacidade de reação, essa capacidade de absorção do fato. Alexandre, é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui no Fórum. Eu que agradeço. Fabrício, também muito obrigado pela presença. Obrigado. Eu agradeço também a você que assistiu aqui ao Fórum de hoje. Para rever este programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. E para falar com a gente, o e-mail é forum@stf.jus.br. Um abraço e até o próximo programa.